Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos continuar respondendo algumas perguntas que vocês fizeram no YouTube, principalmente na série Em Busca da Verdade. A primeira pergunta, nós temos a pergunta do Volney Bertoni. Ele faz a seguinte pergunta, e essa é uma pergunta que ela volta de diversas maneiras e muitas pessoas têm essa dúvida. E a pergunta é o seguinte: hoje, qual é o dia certo de guardar o Shabat, o sábado, se usamos um calendário gregoriano e pagão? E a intenção dessa pergunta, na verdade, é o seguinte: nós temos a cada 6 dias, nós temos um dia que ele é o Shabat. Hashem criou o mundo, o primeiro dia da criação, ele foi uma primeira-feira, e depois da primeira-feira, nós temos assim por diante todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e Shabat. No Shabat Hashem descansou e assim também nós não podemos fazer trabalhos, não podemos trabalhar e devemos descansar. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a perguntar: pera, talvez o dia do Shabat se perdeu, talvez o dia do Shabat as pessoas se enganaram e elas não sabem mais, quando na verdade era a primeira-feira. Ou seja, digamos que hoje você esteja vendo esse vídeo numa segunda-feira. Então quem disse que essa na verdade é a segunda-feira da criação? Talvez essa na verdade é a terça-feira da criação e as pessoas esqueceram durante alguma época. Agora, fora que esse argumento é um argumento absurdo, porque o povo de Israel jamais esqueceu do sábado. O povo de Israel jamais deixou de cumprir o Shabat e desde o início da criação, desde o início dos tempos, já sabiam quando era Shabat. Até mesmo Noé, enquanto ele estava na Teivá, na arca, ele sabia quando era o Shabat, como os nossos sábios nos ensinam. Mas essa pergunta, na verdade, é uma pergunta muito famosa. Como nós vemos no Talmud, o Talmud nos ensina, no Tratado de Sanedrim, que existia um grande César dos romanos, e esse César ele chamava Tornos Rufus, que nem se fala em português. E Tornos Rufus, ele perguntou para o grande Rabi Akiva e ele disse: quem disse que hoje é Shabat? Quem disse que hoje é Shabat? Talvez outro dia é Shabat. Talvez o Shabat se perdeu, ou talvez nós temos que descansar em outro dia. Então, Rabi Akiva lhe deu duas respostas. A primeira resposta é: você pode ir no túmulo do seu pai e se você colocar o ouvido no túmulo do seu pai durante todos os dias da semana, você escutará gritos e você escutará uma pessoa pedindo piedade. E esse é o seu pai, que ele está sofrendo pelos pecados que ele fez durante a vida dele. Porém, no Shabat, se você colocar o seu ouvido, você escutará silêncio. Por quê? Porque, como os nossos sábios ensinam, o Gehinom, que é o lugar onde as almas são lavadas dos seus pecados, ele não funciona no Shabat. Uma outra resposta que Rabi Akiva deu foi que existe um rio. Esse rio chama Rio Shabbaton. E esse rio, durante o Shabat, ele não corre, ele para de correr. Toda a semana ele corre e no Shabat ele não corre. Então essas são as duas palavras, essas duas respostas que Rabi Akiva respondeu para essa grande pergunta: como podemos saber se é o Shabat? Porém, nós hoje em dia, como podemos saber que hoje estamos no dia correto e que não perdemos o dia do Shabat, uma vez que não podemos colocar o ouvido no túmulo de pessoas que eles estão sofrendo, e mesmo se você possa, dificilmente você escutará pelo nível espiritual que o mundo desceu hoje em dia. E também nós não conhecemos aonde está esse rio Shabbaton. Então, na verdade, aqui existe uma resposta muito profunda e eu vou explicar de uma maneira simples. Nós sabemos que o mês ele é
lunar, ou seja, nós contamos os meses e os anos através da lua e não através do sol. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, escute as nossas aulas sobre os Mazalot, sobre os signos, e lá nós explicamos de uma maneira bem mais abrangente a ideia do mês lunar, do ano lunar e do ano solar. De qualquer jeito, nós temos o ano lunar. E o mundo, ou seja, o calendário gregoriano, que nem o Vitor perguntou, o calendário pagão, ele vai de acordo com o Sol, ou seja, um calendário solar. Na verdade, não é gregoriano e não é pagão. Isso vem desde o começo da criação, porque as estações elas vão de acordo com o Sol e não de acordo com a Lua. Então, o calendário solar e o calendário lunar é algo que existe desde o início da criação. Depois veio Gregório e começou a dar nomes para os meses e nomes para os dias da semana, e assim por diante. Ele disse que agora é o calendário gregoriano, mas isso já existia, ele simplesmente comprou uma ideia que já existia e colocou em seu próprio nome. Então nós temos agora o calendário lunar e o calendário solar, mas temos um problema. O calendário lunar, ele tem 10 dias a menos do que o calendário solar. E se o calendário lunar ele tem 10 dias a menos que o calendário solar, e às vezes até um pouco mais do que 10 dias, sim, como os nossos sábios nos ensinam, como vamos fazer com o passar dos anos? Eu vou dar aqui um exemplo. O calendário solar ele tem 365 dias por ano, ou seja, demora 365 dias para que o Sol volte para o mesmo lugar. O calendário lunar, ele demora Shana, ele demora 355 dias para chegar na mesma posição, para que a Lua volte para a mesma posição, na verdade, para que a Terra e a Lua voltem para a mesma posição, mas nós, como estamos na Terra, falamos sobre a Lua. Demora 355 dias para que a Lua chegue no mesmo lugar, nos nossos olhos. Então nós temos 10 dias de diferença. Agora, o que vai acontecer com o passar do tempo? Nós temos, por exemplo, a festa de Pesach. Sim, existem pessoas que traduzem, então, é a festa da Páscoa, quando nós comemos o pão ázimo, a matzá. Agora, esta festa está escrito na Torá que ela é uma festa de primavera. Agora, vamos dar um exemplo. Se eu comecei agora, vamos começar no ano de 2000, ok? Nós começamos no ano de 2000, então Pesach caiu na primavera. Agora, eu falei para vocês que a gente conta com o calendário lunar. Então, no próximo ano, Pesach vai cair 10 dias antes. E daqui a 2 anos, 20 dias antes. E daqui a 3 anos, 30 dias antes. E daqui a 10 anos, vai cair 100 dias antes. E nós não estaremos mais na primavera. Nós estaremos agora no inverno. Então, como é possível que a Torá diz que a festa de Pesach ela é na primavera, se nós temos um calendário lunar e nós temos que ir junto com as estações, que é um calendário solar? Então a resposta para isso é um segredo muito grande, uma sabedoria milenar que os nossos sábios têm, que é a sabedoria de juntar e de fazer as contas matemáticas para, como se diz isso em português, igualar o calendário lunar com o calendário solar. E essa conta, na verdade, depende de quanto tempo tem um mês lunar. Um mês lunar, ele possui 29 dias, 12 horas e 793 partes. O que são partes? Na verdade, uma hora ela possui 1080 partes. Cada parte, se você fizer a conta sobre os segundos, para que todos vocês entendam melhor, nós temos cada parte, ele corresponde, na verdade, a 3,3 segundos. Então, em uma hora temos 1080 partes. E o calendário lunar, um mês lunar, possui 29 dias, 12 horas, 793 partes. Ou seja, 793, faça isso vezes 3, então nós saberemos agora quantos segundos, sim?
Agora, quantos segundos e minutos? Se nós fizemos 793, vamos fazer aqui para ficar mais claro para todo mundo, temos 793 vezes 3, temos 2.379 segundos, ok? Então, se nós dividimos isso, teremos 39 minutos. Na verdade, 39 e meio. Teremos 39 minutos e meio, ou seja, teremos um mês lunar com 29 dias, 12 horas e 39 e meio minutos. Agora eu preciso igualar este mês com o mês do Sol, e daqui vem o segredo milenar dos Yehudim. Tudo isso, depois que você entendeu, e se você não entendeu, volte o vídeo e escute de novo, escreva o que eu falei, porque passei aqui muita informação importante para a vida e para que você também saiba um pouco mais como funciona o mundo espiritual e o mundo material, e também para a nossa resposta. Então a resposta é que uma vez que os nossos sábios passaram de geração a geração o segredo de igualar um ano solar para um ano lunar, nós podemos saber exatamente em qual dia da semana estamos. Por quê? Porque se você fizer a conta aí na sua casa, você verá que a cada 19 anos nós temos uma igualação entre o ano solar com o ano lunar. Ou seja, temos um ciclo aqui de 19 anos, não vem ao caso agora por que temos um ciclo de 19 anos. De qualquer maneira, a cada 19 anos ele volta, ou seja, os dias eles se igualam a cada 19 anos. E se você fizer a conta, você verá que a cada 19 anos, automaticamente os meses precisam começar nos mesmos dias. E dessa maneira nós podemos saber em qual dia da semana estamos de acordo com a criação da Terra e do universo. Então essa é a resposta do porquê, mesmo você achando que nós estamos com um calendário gregoriano, um calendário pagão, e mesmo se você perguntar, talvez o dia do Shabat foi esquecido, fora isso ser uma pergunta absurda, porque jamais o povo de Israel esqueceu o Shabat. Porém, existe uma outra maneira de responder, que nem Rabi Akiva respondeu, que nem eu passei para vocês a informação da igualação do ano lunar para o ano solar. Derech Agav, ou seja, by the way, eu abro aqui um parênteses, uma coisa muito interessante, que os muçulmanos, eles não possuem essa igualação do calendário lunar para o calendário solar. O que acontece é que cada ano as festas deles caem em meses diferentes, ou seja, em estações diferentes. Então, por exemplo, eles têm um mês que se chama mês do Ramadã, onde eles jejuam todo esse mês. Agora, esse jejum desse mês acontece durante o dia. Agora, já que eles não igualam o calendário solar com o calendário lunar, automaticamente um ano o jejum cai no inverno, então os dias são curtos. O outro ano o jejum cai no verão, onde os dias são longos. Ou seja, é algo que não é fixo. E esse é um dos motivos porque o sinal deles é uma lua. Isso vem desde o começo da idolatria, quando foi causado toda a divisão dos povos, mas isso nós não estamos falando sobre essa resposta. De qualquer maneira, a resposta é: o povo Yehudi possui esse segredo, essa sabedoria grande de igualar o ano lunar com o ano solar. E eu estou falando muito antes da NASA, eu estou falando coisas sobre 2000 anos atrás. E o povo Yehudi já tinha esses cálculos matemáticos, que foram uma coisa que foi passada de boca em boca desde a outorga da Torá. Então nós sabemos igualar os dias para saber exatamente qual dia estamos da semana. Muito bem, temos a nossa próxima pergunta. A nossa próxima pergunta temos a Katia Kala. Ela faz o seguinte pergunta: tudo foi inventado? E a resposta à pergunta aqui, na verdade, ela é sobre o Novo Testamento. Será que tudo foi inventado ou existe algo do Novo Testamento que não foi inventado? Então a resposta é que nem vocês viram na nossa série, tudo que eu quero inventar, eu preciso pegar um pouco de verdade, porque cada mentira que ela não tem um pouco de verdade, ela não tem como se sustentar. Então é óbvio que o Novo Testamento pega versículos da verdadeira Torá, que é o que eles chamam de Velho Testamento, e através disso cria novas ideias e
remolda e modifica a intenção verdadeira dos versículos. Então, tudo é mentira. Tudo que foi escrito fora o Novo Testamento, com certeza foi inventado pelo homem, e isso é uma religião. E que nem eu já falei várias vezes, nós não seguimos nenhuma religião. Todas as religiões foram inventadas. O que existe é única e exclusivamente a verdade absoluta do Criador, e o manual de instruções que ele entregou para a humanidade para nos ensinar a como nos comportar, tanto você sendo Yehudi, judeu, tanto você não sendo Yehudi, todos nós temos um manual de instruções que devemos seguir. Então, tudo aquilo que não está dentro do manual de instruções é uma religião inventada pelo homem, e com certeza aquilo foi inventado. Agora nós temos uma próxima pergunta muito grande.